Boa noite, meus irmãos. Eu sou a Raquel, sou trabalhadora do Núcleo Espírita Francisco de Assis e é um prazer estar hoje com vocês, onde juntos nós vamos ter a grande oportunidade de falar do Evangelho, junto à espiritualidade benfazeja, e que nós possamos valorizar esse momento com um grande banquete espiritual. Para começar, vou ler uma página do livro Agenda Cristã, como página de abertura. É um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. E a página de hoje é Consulte o Bem. O maledicente desejará que você observe, tanto quanto ele, o lado desagradável da vida alheia. A criatura vacilante e frágil esperará que suas forças sejam quebradiças. O discutidor aguardará seu comparecimento às disputas a propósito de tudo e de todos. O ingrato não se alegrará ao vê-lo reconhecido aos outros. O personalista não se regozijará, identificando-lhe o respeito aos adversários. O revoltado tentará fivelar a máscara da rebeldia ao seu rosto. O incompreensível procurará mergulhar sua mente no fundo das perturbações. O neurastênico pedir-lhe-á a não sorrir. O insensato reclamará sua adesão à loucura. O homem imperfeitamente espiritualizado sempre busca igualar os semelhantes a si mesmo. Lembre-se, contudo, de que você é você, com tarefa original e responsabilidades diferentes, e se pretende a felicidade real, não deve esquecer a consulta aos padrões do bem, com Cristo em todas as horas de sua vida. E aí a gente fazemos uma prece, fechando os nossos olhos, elevando nossos pensamentos positivamente e agradecendo ao nosso Pai Criador pela sua bênção, da oportunidade da vida, da oportunidade de estarmos reunidos. Obrigada, Pai, pelo ar que respiramos, pelo pão em nossa mesa, pela nossa saúde, pelo corpo que Tu nos ofereceste, e que tenhamos a compreensão de saber cuidá-lo, pois é nesse momento em que estamos encarnados, conquistando novos caminhos para a felicidade lá na frente. Que nós possamos conquistar virtudes do bem, para juntos estarmos sempre em comunhão contigo. Que a paz esteja conosco agora e sempre, graças a Deus. Bom, e nós vamos hoje ler de um excelente texto de Allan Kardec. Esse texto está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitula Sede Perfeitos. É o item 3, o homem de bem. Sede perfeitos. De tantas coisas dentro do Evangelho, Jesus traz esse momento para que nós tenhamos também a alegria, né, de saber que nós vamos ser perfeitos, sim, como Ele um dia.
E nesse excelente texto, Allan Kardec aborda essa máxima que fala da lei de evolução sob o aspecto moral. Eu estou com o Evangelho, vou começar a ler um pouco do texto para que nós tenhamos a ideia acompanhando juntos. Então, capítulo 17, Sede perfeitos, item 3, o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Questiona sua consciência sobre os seus atos, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que ele fizesse. Então, nós vamos logo buscando no Livro dos Espíritos, a pergunta 918. Vamos lá até onde Kardec pergunta aos espíritos. Por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Resposta: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. E aí vem em seguida a pergunta 919 de Kardec aos espíritos. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Resposta: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E a pergunta 919A. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Resposta: fazei o que eu fazia quando vivi na terra, ou seja, fazer uma autoavaliação. E quem assim se interrogava e traz para nós essa dica, né, da autoavaliação, é Santo Agostinho, que antes de dormir se perguntava com humildade, fazia uma avaliação de coração aberto, o que ele havia feito de bom naquele dia e o que não havia feito, o que lhe faltava ainda. Pedia que lhe ajudasse a melhorar. Ele fazia uma reforma íntima. O orai e vigiai, que nos falta, né? A gente ainda tem que conquistar isso. E nós podemos, pela prece, buscar forças, esperanças para a nossa reforma, como também a ação da caridade, que é o exercício que nós precisamos para conquistar a nossa reforma moral. A reforma moral nós sabemos que não é fácil, não é em 24 horas que nós vamos conquistá-la, mas que é preciso começarmos a fazer os nossos exercícios, os deveres de casa, né? Eu vou ler mais um pouco da mensagem do Evangelho aqui sobre o homem de bem, para nós darmos continuidade. Eu estou com uma colinha aqui também. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso
coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as alternativas da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceitas sem lamentações. O homem de bem, que tem o sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar retorno. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte. E sempre sacrifica seus interesses à justiça. Então, eu vou repetir essa frase. O homem de bem tem fé no futuro, por isso ele coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Isso ainda é muito comum de nós vermos, né? Ainda a gente vê pessoas assim gananciosas, buscando cada vez mais os bens terrestres. Não é que não tenha que ter, né? Porque nós temos todo o direito de ter um lazer, de fazer uma viagem, de possuir dinheiro, bens como carro, casa, imóveis. São conquistas suas, né? Você trabalhou por isso. Mas que você não faça disso o teu maior tesouro. O teu maior tesouro está nos bens espirituais, está no que você conquista, no que o Espírito conquista dentro das virtudes que a gente já vem falando de outros irmãos nossos que deram mensagens, né, antes de mim, e vem trazendo essas virtudes, que a gente tem que trabalhar essas virtudes para conquistar realmente os bens espirituais. E aí ele fala da fé. A fé é como um instrumento musical. Ao você utilizar o instrumento musical, ele tem que estar alinhado para que ele saia melodioso, né? E nós temos que estar com essa fé também alinhada dentro de nós. Ela tem que estar embasada dentro dos nossos corações, da nossa mente. Ela tem que trazer um bem-estar para nós, uma segurança no momento das provas, né? De acreditar que amanhã vai ser melhor que hoje. Então, que nós tenhamos a fé viva perante as desilusões que há nos caminhos. Que nós tenhamos o otimismo à frente das provas. Porque tudo passa. E quando passar, nós teremos desenvolvido melhor em nós a maturidade e nosso convívio em sociedade. Jesus disse: primeiro buscai o reino de Deus e todo mais vos será acrescentado. Isso está em Marcos, capítulo 6, versículo 24 a 34. Jesus aí, ele nos encoraja em priorizar os valores espirituais que são eternos e que alimentam nossa alma. Quanto aos valores materiais, serão supridos conforme nossas necessidades e merecimento. E a gente vê como tem muita gente que busca muito esse lado material. Conhecemos também pessoas que buscam esse lado material junto ao espiritual e que lidam muito bem com isso, né? Muito pelo contrário, até chega a ser
a trazer um bem-estar, porque ele pode ajudar a quem precisa. E isso não são todos que conseguem ver ainda, devido à sua ignorância espiritual. Feliz aquele irmão que já enxerga dessa forma e que pratica a sua no dia a dia a sua ação de servir ao próximo, seja como for, contanto que seja de coração, de bom ânimo. E nós vamos dar seguimento aqui para que a gente leia mais um pouco. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona aos seus semelhantes, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes de si. Acudir aos interesses dos outros antes de procurar os seus. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de toda ação generosa. É bom, humano e benevolente. Não, vou parar nessa ação generosa. Gostei dessa frase, ação generosa. E na ação generosa, nós vamos lembrar de Francisco de Assis. É o patrono da nossa casa, é o nosso irmão caridoso, que exemplificou tão bem a fraternidade ao próximo. Francisco de Assis tinha sempre um pedacinho de pão, um abraço, uma palavra para aquele irmão que vinha perdido pelos caminhos ou que chegava até ele. Francisco de Assis, antes de ir dormir, ia a todos os irmãos que estavam ali com ele, via como é que cada um estava se sentindo, se tinha o cobertor, se estava bem, e depois pensava nele. E aí ele se recolhia para fazer sua prece e descansar também. É um irmão de humildade grandiosa, né? Que se nós partilharmos dessas ações generosas, uma que seja, ao dia, como ele, nós estaremos fazendo um grande bem a nós também. Aproveitando, nós temos tantos irmãos que passaram aqui da terra e que deixaram tantas ações generosas, sem necessidade de ter bolsas cheias de dinheiro, de bens terrenos, como Madre Teresa de Calcutá. Engraçado, tem uma passagem de Madre Teresa de Calcutá até engraçado. Ela vinha caminhando pelas ruas e vinha trazendo um irmão, olhou, tinha muito irmão pela rua doente, precisando de auxílio, de cuidado, com fome. Ela voltou lá no convento onde ela vivia, tinha um galinheiro. Esse galinheiro estava cheio de galinhas, só que não eram delas, eram os senhores que alugavam aquele espaço do quintal lá do monastério para eles terem onde criá-las. O que ela fez? Foi lá com os auxiliares, tirou todas as galinhas, limpou, deixou tudo limpinho, voltou à rua com um grupo e trouxe todos aqueles irmãos ali para aquele espaço, acolheu todos. E aí, o caldinho, com as galinhas, ela fez um caldinho para todos eles. E doou também ainda para os que ficaram na rua, que ela não teve condições de trazer. E aí chega o dono das galinhas, desesperado, procurando onde estavam as galinhas. Aí ela explica o que aconteceu da forma mais simples possível.
em uma candura, e não tinha mais o que fazer. E assim era Madre Teresa de Calcutá, como a irmã Dulce, né? Como Chico Xavier, que esteve entre nós tão perto há bem pouco tempo, que eu lendo, estudando, vendo sobre ele, na época que ele estava aqui, assim, aí eu analisando isso, como que espírito maravilhoso aquele irmão esteve tão perto, e muitos de nós não temos noção da grandiosidade de caráter, de humildade, de amor naquele espírito. E falando em ações generosas, nós também temos Divaldo, que está aí, né? Ativo, tão atuante aí na Mansão do Caminho, junto com seus auxiliares, tendo um trabalho belíssimo, né? Também é outro irmão que fazem ações belíssimas. E o que vem dessas ações generosas para nós? O que a gente pode tirar disso? Nós podemos secar uma lágrima, nós podemos levar um cobertor a quem tem frio, nós podemos proteger o fraco, o indeciso, sustentar o irmão que chora de angústia, por perdas, uma ajuda fraternal, ser um guia didático a um idoso, né? Tanto idoso ainda tem dificuldade nesse momento da tecnologia, da leitura mesmo, auxílio aos jovens, contando as suas experiências físicas, que os jovens são cheios de energias, uma inteligência, a gente percebe, mas em maturidade muito pouca. Nós temos que tomar muito cuidado. Que nós possamos ser desinteressados no que a gente doa, né? Porque é doando que se recebe. Mas que quando a gente faça essa ação generosa de servir ao próximo, seja de coração, seja de amor, sabe? É como aquele teu irmão mesmo que você ama, que está ali do teu lado, que você possa enxergar o que está do outro lado da mesma forma, e sem pressa de esperar receber nada em troca. Porque quando a gente diz aqui, né, que Jesus fala, primeiro buscai o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado, não quer dizer que você tem que sair por aí doando. E eu vou doar porque eu vou receber em troca futuramente mais. Então a tua obra está sem fé. Ela não está embasada em sentimento nenhum, a não ser de egoísmo, né? Então a gente pensa um pouquinho nisso. Vou continuar a ler só mais um pouquinho, para a gente ter uma noção. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, pois vê irmãos em todos os homens. Ou seja, não faz distinção nenhuma. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. Em todos os momentos, a caridade é o seu guia, tendo como certo que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que agride os sentimentos de alguém com seu orgulho e seu desdém, que não recua perante a ideia de causar o sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando poderia evitá-la, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor.
Não tem nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e apenas se recorda dos benefícios, pois sabe que será perdoado conforme perdoou. Na caracterização do homem de bem, Kardec não faz nenhuma referência às filiações partidárias, socioagremiativas, ideológicas, religiosas, a preferências sexuais, alimentares ou de lazer, a estados civis, a condições econômicas, intelectuais, a raça, a origem, a idade, a gênero ou cultura. Nada disso foi colocado. A lição tem início aquele que pauta toda a sua vida, a todo instante, pelos princípios de justiça, amor e caridade. E tudo o que faz está iluminado pela coerência absoluta com a sua consciência, não fazendo jamais o próximo o que não gostaria que ele fizesse. Então é uma outra coisa que a gente tem para analisar. Antes de cometer algum ato, alguma ação, que a gente tenha esse cuidado de ver o pensamento. Será que o que eu estou fazendo é o que eu gostaria de receber também? Continuando a leitura, é indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo precisa de indulgência, e se recorda das palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra. Ou seja, essa passagem aqui todos conhecem, né? Que é da irmã adúltera. E aí os senhores vão cobrar do Mestre Jesus o que ele faria no momento daquele. E aí Jesus pensa e pergunta a eles que atire a primeira pedra quem nunca pegou. E aí, a começar pelos mais velhos, vão largando as pedrinhas ao lado, os rapazes, os mais senhores, e depois as crianças. E aí é muito bonito esse momento que Jesus permite que ela reflita também na sua vida. Ele não a julga, né? Aí eu estava pensando num outro dia como é que é bonito isso, né? Você conquistar esse momento em você, né? De você não julgar ninguém, porque a gente ainda está tentando. Nós estamos nos erros e acertos. O que a gente não pode é estacionar no erro e cristalizar aquilo. Errei, ai, desculpa, sabe, Senhor, me dê mais uma chance, vou tentar, vamos adiante. A gente tem que ser assim. Continuando aqui, eu dei um pulinho. Se na ordem social alguns homens estão sob seu mando, dependem dele, trata-os com bondade e benevolência, pois são seus semelhantes perante Deus, usa da sua autoridade para erguer-lhes o moral, e não para esmagá-los com seu orgulho. Evita tudo o que poderia dificultar-lhes a posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e se empenha em cumpri-los conscientemente. Ou seja, essa é outra coisa que eu estava pensando. Há uns tempos atrás, eu fui ao mercado com uma prima, ajudá-la. E aí, voltando para casa,
guardando as compras, ela fala assim: Kel, isso aqui não é meu não, é seu. Era um kit de higiene pessoal, como shampoo, sabonete, prestou barba, um kit bonito, parecia até uma cesta. Aí eu, não. Ela falou: nossa, nós temos que voltar no mercado. E olhamos o cupom fiscal, também não tinha sido cobrado. Eu falei: coitada da moça do caixa, ela vai pagar isso no final do dia. Voltamos no supermercado. Aí fui falar com a caixa, ela muito ocupada atendendo outras pessoas lá da fila, pediu para falar com a gerente. E aí a gerente veio, chamou ela novamente, explicou o que tinha acontecido, tipo daquela de prestar atenção e tudo mais. Aí devolvemos. Aí a caixa fala assim: a senhora é doida, é? Aí eu falei: ah, minha prima, como? Não, a senhora é doida. Falou assim mesmo. Como é que você volta e vem devolver uma coisa que não é sua e nem foi cobrada de você? Falou: olha, primeiro, que não me pertence. Segundo, eu fiquei preocupada com você, de no final do dia, no teu caixa, faltar o valor referente a isso aí, você tem que arcar com essa despesa. Mas tá aí, fomos embora e tal. E aí eu até tava falando, engraçado, parece que assim, eu me senti estranha, parecia, sabe, sem jeito. Será que a coisa certa que a gente fez é algo assim tão estranho, tão diferente? E aí vamos conversando sobre isso. Mas aí, trazendo os dias atuais, estava pensando: por que isso? Porque nós ainda estamos assim, vivendo um momento de várias crises em todo o mundo. Crise social, crise financeira, crise familiar, crise do desemprego, religiosa e moral. Aí eu, semana passada, assisti uma matéria sobre desvio de cestas básicas, propinas. Fiquei desmotivada em saber que naquele momento pessoas precisando, esperando por aquilo, numa esperança de receber uma cesta, não ia ter. Falei: sabe de uma coisa? Desliguei a televisão, vou ler um pouco. Eu vim até para aqui, peguei um livro para ler, tinha que estudar mesmo para a matéria, um estudo da semana que vem. E aí eu pensei: gente, o desrespeito está muito grande, a ambição está sem freios. As pessoas têm que se avaliar um pouco mais. Quer dizer que não vale a pena ser honesto? E aí os irmãos benfazejos, vem por aquela intuição lembrar, te dizer que o desrespeito é muito, sim, mas que assim, você tem que manter a honra e a tua dignidade, porque nós somos filhos de Deus, Criador universal, sabedoria suprema, que é justo e é bom, e temos o seu DNA. Nós não podemos esquecer disso. E graças a Deus por isso, porque é nesses momentos que você traz a esperança de que o amanhã será melhor. Eu acredito nisso. Acredito mesmo. E aí Jesus vem nos lembrar com essa frase: bem-aventurados os puros de coração, porque verão o reino de Deus. E dessa forma chegou Jesus, servindo ao próximo, pregando o seu amor, esclarecendo a verdade, exemplificando, doando de si, compreendendo-nos sempre, até sacrificou-se por nós. Tem aqui
o finalzinho do texto, onde Kardec fala, né? Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gosta que os seus sejam respeitados. As leis da natureza são as leis divinas, né, gente? Esta não é a relação completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Quer dizer, essa não é a relação completa. Não desanimemos. Mas tem vários itens aí que a gente já pode começar a construir dentro de nós. O que é mais fácil para mim começar a trabalhar? Dar uma palavra ao irmão? Vamos começar assim, né? Fazer umas quentinhas, levar para os irmãos? Vamos fazer assim. E daqui a pouco aparece uma outra virtude dentro de você que vai sendo trabalhada. Daqui a pouco você vai conquistando tudo isso. Que nós sabemos, Jesus trouxe tudo isso, né? Ele é o nosso guia e modelo. E chegando já de finalizar, eu venho a falar de Jesus. O Mestre, ele nos levou no colo até quando deu. Lembra de pegadas na areia? Aquilo é lindo. E ali Jesus estava te carregando, como uma criança. E lá no meio do caminho, aí ele conta histórias ou parábolas, depende de como você vê. No meio do caminho ele percebe que você cresceu já um pouquinho, que você amadureceu. E aí nos deixa o Evangelho consolador, para não esquecermos as nossas responsabilidades e compromissos. É no Evangelho que a gente recebe todo um roteiro de amor, de caridade, de fé, esperança, benevolência, indulgência. Está tudo lá, é um roteiro para nós. E eu vou deixar um deverzinho assim para cada um de nós. Para cada um de nós. Estou me incluindo, tá, gente? Leiam a parábola do bom samaritano com carinho e perguntem sinceramente: quem é você na parábola do bom samaritano? Onde você se enquadra ali? Eu me tornei próximo de alguém hoje? Lembra da autoavaliação lá do Santo Agostinho? Em algum momento do dia, eu concretizei um dos mandamentos, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? E a última: o que estou fazendo ao próximo serviria para mim? Onde que eu me enquadro nesta parábola? Quem sou eu? Então a gente, assim, que nós sejamos muito sinceros conosco, que ali tem as figuras, e que a gente veja, dentro das nossas características de agora, quem seríamos ali. Que Deus, nosso Pai, possa estar sempre nos abençoando. Que toda a nossa conexão com a espiritualidade superior saiba aproveitar, recebendo essas orientações magníficas. Vamos aproveitar o momento, então, e fazer uma prece de encerramento.
Deus Pai de amor e bondade, aqui estamos finalizando mais um estudo do Evangelho de Jesus, que nós possamos ter registrado dentro de nós um desses orientações que o Mestre nos deixou, que Kardec fez com suas anotações, para que possamos crescer moralmente, para que nós possamos um dia ser um homem de bem e servirmos de exemplo para os nossos irmãos menores. Ó Pai, obrigada pelo teu amor, pela tua bênção, pela tua misericórdia para conosco. Obrigada, Jesus, a Francisco de Assis e a Maria, Mãe Santíssima, que zela por todos nós. Que a paz esteja conosco, agora e sempre, graças a Deus. Boa noite, gente. Muita paz.